Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um Devaneios no Café. Dessa vez com uma coisa diferente que eu coloquei aqui no Devaneios do celular, que eu coloquei nesse tal de 8K. Então eu estou meio que em alta definição para quem tem algum celular que comporta essa definição. Pelo menos para mim eu estou com uma imagem melhor, não sei para vocês. Inclusive, deixa eu ver, o microfone estava longe de mim. Então, muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Devaneios no Café, nosso espaço aqui no SEI de Campinas, que acontece aqui na rua Doutor Quirino 1856, que inclusive já postei agora no... Ah, tá incrível a imagem, que bom! Então funcionou esse 8K aqui. Eu fui testar e agora nós estamos em alta definição para quem tem um celular que comporta. E... nós estamos aqui presencialmente aqui em Campinas e este espaço, inclusive o Espaço Marco do Vale, quem quiser um dia conhecer, inclusive quem estiver em Campinas e um dia quiser ver o Devaneios do Café ao vivo, também tem este convite dentro do nosso espaço, que tem umas mesinhas, tem o café, ele fica disponível também, apesar de não ser o horário comercial aqui do Café Dialógico, mas... para nós aqui, estamos muito bem recebidos, temos este horário reservado. Então, pessoal, este é o nosso lugarzinho de devanear. Eu falo lugarzinho num espaço mais de carinho mesmo, não num espaço de pequeno ou ínfimo, mas é um carinho enorme que eu tenho pelo SEI e por estarmos aqui, pois nós estamos próximo do nosso... 50º encontro. Estamos quase chegando no número 50 dos Devaneios no Café. Então, logo mais, eu acho que hoje é o número 48. Eu acho que é o nosso 48º encontro no Devaneios do Café. Se não me falha a memória, acho que 48, 49, mas estamos perto dos 50. E, para quem já conhece o Devaneios no Café, sabe que aqui a gente vai trazendo alguns temas de diversos gêneros, seja cultural, seja um conto, seja uma imagem, e com uma reflexão trazendo para um aspecto mais da clínica, um aspecto mais psicológico, e tentando se aproximar também de um aspecto mais poético. É o nosso intercâmbio aqui do Devaneios do Café. Hoje eu tenho um diálogo, uma proposta interessante para a gente ter uma troca aqui. Pois, apesar de ser um diálogo que ele vai visar mais hoje questões mais clínicas, mais psicoterapêuticas, a questão aqui é de nós imaginarmos juntos, de nós olharmos para essas questões juntos. E hoje eu trouxe um livro que eu já falei sobre ele, se não me engano, no Devaneios do Café. É um livro que eu admiro muito, é um dos livros que mais me inspirou a prática clínica e que me inspira a ter um olhar clínico para a imagem, para a imaginação, para o que está sendo trazido. Não é fácil nós, como cultura, como sociedade, temos um método mais resolutivo em relação, ou até mesmo um método mais programado para que alguma coisa ali ela comece a se tornar eficaz. Estas palavras, né, da eficácia, elas reverberam muito forte, elas se tornam até mesmo um determinado Deus dentro da nossa sociedade, no sentido de tudo em prol da eficácia. Nós precisamos fazer um trabalho eficaz, nós precisamos fazer um trabalho que tenha um percurso metodológico que seja eficiente e que ele seja corroborado, que ele seja difundido para que mais pessoas se beneficiem desse sistema. Sim, nesse sentido, nós acabamos criando sistemas. São sistemas de pensamentos que colocam, inclusive, a psique dentro do sistema. Essa é uma reflexão que eu trago para aqui, para a gente começar aqui a imaginar. Boa noite para a Flá Regina, que está chegando aqui conosco também. Pessoal, e por favor,
Se vocês estiverem tendo algum problema em relação à imagem, à conexão, por favor me avisem, porque como eu estou com esse método novo de 8 Ultra K aqui, eu não sei como é que está a imagem para vocês ali, se está travando, se está tudo ok. Para mim não deu problema nenhum. Então, se vocês puderem me dar essa devolutiva, se estiver tudo ok, por essa live eu agradeço, porque a gente está numa, digamos assim, num teste para tentar fazer uma melhoria de imagem. Na qualidade da imagem, no caso. Então, esse é um ponto. E claro, dentro desse sistema que nós estamos comentando aqui, ele é um sistema que... a Mística da Suíça está falando que está ok, ótimo. Então estamos muito bem aqui de imagem, que bom. E de qualidade de conexão também, que é importante. Então, dentro desse método, o que acontece? Claro, nós estamos falando aí de uma crítica às visões psicológicas. Por quê? Porque dentro de uma visão metodológica, ela precisa, de alguma maneira, achar algo que entre dentro dos seus conceitos. Se nós estamos criando um método eficaz, nós precisamos fazer com que esse método seja eficaz para todos. E esses todos, seja quem forem, quais forem, eles precisam, para ficar bem, participar de uma classificação, pois a classificação é importante. A classificação me ajuda, pensando em sistemas mais científicos, que tem ali, digamos assim, já uma estrutura pré-formada. Elas precisam da classificação, porque a classificação ela tem dentro da sua própria narrativa, ela já tem um plano traçado. Então, se eu sei que eu tenho transtorno A, B, C ou X, ou que eu sou isso, eu sou aquilo, já tem um plano traçado de como eu vou cuidar disso, de como esta imagem vai ser tratada, antes mesmo da própria apresentação dela. Bom, isso é importante, porém, a característica mais mitológica, que a gente até mesmo já comentou aqui em algumas lives, vai sendo perdida, vai sendo ficada de lado. E não à toa, porque são formas diferentes de se ver a mesma coisa. Então, sobre essas formas, a preferência, inclusive eu acho que de qualquer psicanálise que ela se proponha a estar conversando com o desconhecido, e eu falo da psicanálise que se propõe a isso, porque tem as psicanálises do eu, existem as psicanálises do ego, que inclusive foi uma das divergências que aconteceram dentro da história da psicanálise em relação à própria aparição de figuras como Lacan, por exemplo, que viram que, na verdade, quando você trabalha com o ego, você está trabalhando para um sistema pronto. E dificilmente, não que não aconteça, tá? Mas dificilmente esse sistema encontre aí um sujeito desejante. Aí eu tenho um pouquinho mais teórico, mas em outras palavras, ao invés de eu perceber que aquilo que está sendo trazido é um desejo, eu enxergo ele como se fosse uma patologia que ela precisa ser retirada. Não que ela... E ser retirada no sentido de... Ela precisa de métodos comportamentais, de conduta, aí no caso, que forçam que essa maneira disso aparecer seja retirado. Estamos entrando em quê? Dentro da metáfora muscular, dentro de uma metáfora da força, aí de uma coisa um pouco mais física, porque é onde é a manifestação das condutas, é dentro de uma perspectiva mais física, mais no braço, digamos assim, colocando em uma metáfora. Bom, vamos iniciar nosso devaneios assim, nos localizando melhor. Por quê? Porque a perspectiva é de ir para um outro lugar. Né? Quem já conhece os devaneios sabe que a gente dá prioridade para uma outra forma de se ver as coisas. A forma da alma, ou aquilo que em nós cria imagens o tempo todo, se relaciona com imagens o tempo todo.
Bom, aí cabe uma pergunta. Tá, mas qual é o grande problema, qual que é o grande entrave de se tratar as coisas de uma forma mais muscular? Mais assim, digamos assim, resolvendo elas de uma forma mais prática, nesse sentido físico? É uma pergunta importante, pois os objetivos não são os mesmos. Para onde a coisa vai não é a mesma. E para isso eu queria começar a fazer uma leitura que separei para hoje, para refletirmos. A leitura vai ser basicamente o livro, eu vou ficar só no livro do James Hillman. Talvez apareça alguma outra referência, mas é este livro aqui, para quem estiver olhando aqui agora eles têm 4K, ele não está embaçado, que beleza. Ficções que curam, psicoterapia e imaginação em Freud, Jung e Adler. O Hillman, ele leu esses 3 autores e pegou a maneira como eles construíram narrativas. E qual é o objetivo do Hillman de pegar esses 3 autores? Bom, de alguma forma eles tiveram contato entre si. O Adler também, para quem não conhece, ele também é um dissidente de Freud. E o Jung, agora eu não vou lembrar em que livro que ele fala, não vou lembrar exatamente onde que ele falou, mas de que ele percebeu que tinha coisas muito importantes que o Freud falava e tinha coisas muito importantes que o Adler falava. O Jung, ele meio que subdividiu estas maneiras de se narrar do Freud em uma maneira mais extrovertida e o Adler com um interesse mais introvertido sobre a psique. Não à toa o complexo de inferioridade e também o nome da psicanálise que o Adler traz, que é a psicologia pessoal, a psicanálise pessoal, vai trazer ali uma importância sobre o sujeito que simboliza, mais em aspectos introvertidos, enquanto Freud ele vai pegar ali mais as figuras de vivências que se tem da criação do indivíduo. O Jung vai pegar os dois ali e vai tentar ver o que tem de aspectos psicológicos ali e, claro, que o interessa também, porque a gente não pode esquecer que toda a psicologia, de uma certa maneira, todo autor, inclusive psicológico, ele traz a sua maneira de ver as coisas. Por isso que tem tantas diversidades e tantas psicologias. Boa noite para a Kathleen, que está chegando aqui conosco. Então, esses 3 autores, eles têm uma característica que é um olhar psicológico, uma maneira psicológica de ver as coisas, e cada um de uma maneira diferente. O que nos interessa e o que interessou Hillman a pegá-los e falar sobre como eles falam da psique, que basicamente é como ele fala das ficções que curam. Ele percebeu que esses 3 caras, eles são psicólogos, eles são grandes psicólogos, eles são grandes referências psicológicas. Então, mais do que tentar ser como eles, mas se inspirar naquilo que eles viram, é outra maneira de se ver. Aí a gente sai da questão mais metodológica e vai para uma questão mais imaginal, que é a proposta do livro, Psicoterapia e Imaginação. Voltando à nossa pergunta, que é o problema do aparecimento de uma resolutividade em relação às relações, em relação a tudo. Boa noite para Pauline no pré-Halloween, muito bem lembrado, Pauline, muito bem lembrado. Estamos em pré-Halloween. É que a live sobre a bruxa já foi, né? Inclusive, bem lembrado, Paulinho. Na live de domingo que nós fizemos, a gente leu um pouquinho. A gente leu, na verdade, a continuação de um ensaio que eu estou escrevendo sobre os desejos das bruxas. E eu não sei se esse domingo eu vou ler novamente, porque eu estou produzindo ainda algumas coisas. Mas todas as leituras a respeito do tema vão ficar para o Devaneio de domingo. Então, quem acompanha o Devaneio de domingo vai ter esta leitura ali sempre que ela for sendo atualizada.
E hoje nós vamos aqui fazer um trabalho que talvez até seja um trabalho de bruxa, porque tem a ver com uma inversão de um olhar, de ver valor em outras coisas que aparecem na mesma, que é a proposta que eu trouxe para hoje, que é uma proposta de uma análise ou de um olhar analítico mais dionisíaco. Então vamos chegar lá, antes de mais nada. Bom, voltemos para a questão ali do que nós nomeamos, chamamos de ego, que é basicamente também uma outra ficção. Bom, a gente primeiro, para se situar, precisa saber o que raios é esse ego? Como é que ele trabalha, como é que ele pensa as coisas, como é que ele atua, como é que ele se apresenta? Que imagem, em outras palavras, que imagem se assemelha mais ao ego? Essa pergunta, ela já foi feita diversas vezes, o próprio Hillman também já a fez. E o que foi percebido? Que a imagem do herói é uma imagem que tem uma semelhança com a forma como nós vivenciamos, entendemos aquilo que nós chamamos de ego. Por conta de diversos fatores. A maneira de tentar resolver as coisas de uma forma muito prática, de uma forma muito rápida, salvar as coisas. A própria palavra salvar inclui o ego dentro de uma narrativa. E uma outra coisa, a questão é, por mais que a gente vá criticar o ego, é impossível fazer uma psicoterapia que não o inclua, pois ele precisa ser trabalhado. Pois ele é um agente que traz consciência o tempo todo. Ele faz esse trabalho. O trabalho dele é também um trabalho que propicia mudança e propicia metamorfose. Porém, um trabalho que fica constantemente no ego se torna um trabalho sísífico. Em outras palavras, um trabalho que fica rolando pedra e baixando pedra o dia inteiro sem sair do lugar. Tem uma ilusão de que está saindo do lugar, mas não sai. E o Sísifo é uma imagem que traz exatamente isso. É alguém que fica eternamente usando a sua força para elevar alguma coisa que nem mesmo ele sabe muito bem, né? Até a própria imagem de Sísifo é interessante. Se vocês forem pegar o Sísifo, por conta da proximidade que ele está da pedra, que ele está empurrando para cima, ele mal a enxerga. Ele mal sabe o tamanho que aquilo tem. Ele mal consegue ver qual que é a dimensão e a proporção que aquilo tem. É algo que ele não consegue soltar. Até porque chega uma hora que o herói tem que dormir e a pedra desce. Boa noite para a Denise que está chegando aqui conosco também. Boa noite, Denise. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa resolutibilidade em relação às coisas, sobre o ego. O Hillman, aqui no Ficções que Curam, ele traz esta questão e ele traz aqui, deixa eu ver por qual parágrafo eu começo. Se eu começo já nesse ou se eu começo em um anterior. Para um pouquinho. Acho que já dá para começar nesse aqui. Na página 37 do livro que eu tenho, né, que eu acho que é a única versão brasileira, pelo menos que eu conheço, do Ficções que Curam, o Hillman vai dizer no segundo parágrafo: mais fundamental que qualquer uma dessas tentativas de aproximação do problema do gênero e arquétipo é uma abordagem que pode ser extrapolada a partir do trabalho de Patricia Berry. Quem não conhece, Patricia Berry foi casada com James Hillman. Ela considera que a narrativa como tal não pode ajudar, mas refletir as preocupações do ego, porque ela é essencialmente o gênero do arquétipo do herói. Aqui só um parênteses, né, para a gente se situar um pouco no que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que a maneira, a forma com a qual eu estou narrando alguma coisa, deixa eu usar uma outra palavra que não seja reforça, propicia o aparecimento
de determinados personagens. E um desses personagens que tem a proporção, que tem digamos assim, a constância de aparecimento em nós, é um herói. E que uma narrativa aqui que reflete, que digamos assim, ao invés de parar o herói um pouquinho, para que esse movimento de parada seja um movimento reflexivo, coloque-o nas suas preocupações de o que fazer com isso, o que eu vou fazer com isso, coloca o ego como sendo o agente das situações psíquicas. Ou seja, eu não percebo que eu já estou sendo afetado por forças que me são estranhas. Eu fico achando que eu é que faço com que essas coisas vivam, quando na verdade eu sou, em uma grande parte, produto delas. E a gente vai se aprofundar mais sobre isso, ou tentar ainda hoje falar um pouquinho sobre. Aqui ele vai citar a Patricia Berry e vai dizer o seguinte, agora é uma citação direta. A narrativa também é reforçada pela terapia. Assim como contamos nossos sonhos, narramos nossas histórias de vida. Não somente o conteúdo de nossos sonhos é influenciado pela análise, mas o próprio estilo de nossa recordação. E como o estilo narrativo de descrição está inextricavelmente ligado a um sentido de continuidade, o que em terapia chamamos de ego, ou seja, aqui ela está dizendo que o ego é aquilo que em nós nos traz esse sentido de continuidade, como as coisas devem permanecer. É o que coloca em permanência. O mau uso da continuidade em função do ego também está sempre disponível. A mais importante dificuldade com a narrativa, ela tende a se tornar uma viagem do ego. Isso aqui é extremamente importante. Vamos voltar nela daqui a pouco, mas deixa eu continuar a leitura. O herói encontra um jeito de se colocar no meio de qualquer história. Ele pode tornar qualquer coisa uma parábola sobre a forma de se dar bem e ficar no topo. A continuidade em uma história se torna seu movimento heróico contínuo. Consequentemente, quando lemos um sonho como uma narrativa, não há nada mais natural ao ego do que tomar a sequência de movimentos como uma progressão, culminando na justa recompensa ou na derrota do sonhador. A forma como uma história encapsula alguém dentro dela, como seu protagonista corrompe o sonho, tornando um espelho no qual o ego vê apenas aquilo que lhe diz respeito. Olha que interessante isso. Aqui a Patricia Berry, aqui tem uma diferença, tá, entre os dois autores, que eu acho que é importante até ressaltar por conta de estilos. O Hillman, ele não é um psicólogo, ele não tem uma formação em psicologia, ele tem uma formação em letras, até mesmo o próprio desejo do Hillman era ser um poeta, era ser um escritor, conseguiu de uma outra maneira. Aqui estão pedindo para explicar o conteúdo latente, conteúdo manifesto. O Zé Neto. Depois eu vou dar uma olhada na sua pergunta, para ver se cabe ela aqui no tema da live. Ou pelo menos eu faço um parênteses. Eu vou dar uma olhada daqui a pouco, só não vou perder um pouco o que eu estou dizendo agora, Zé Neto. Mas seja muito bem-vindo à página, inclusive. Fique muito bem-vindo aqui. Então, o que acontece? Aqui, a Patricia Berry, ela tem um olhar mais clínico. O Hillman, apesar de ele ter atendido, apesar de ele, inclusive, ter sido presidente, né, do Instituto Jungiano, né, de Zurique e tudo mais, a Patricia Berry, ela continuou,
o trabalho dela é um trabalho clínico. Então, a linguagem dela também vai se tornar uma linguagem mais clínica. O Hillman, não. O Hillman chegou um momento que ele falou, beleza, gostei desse negócio de clínica, mas eu prefiro ir para o mundo. E ele focou mais a carreira dele na escrita, né? Então, a obra do Hillman é uma obra extensa. Inclusive, dentro dos pós-jungianos, ele é um dos que tem uma das obras mais extensas depois de Jung. Ele, o Sonu Shamdasani, o Murenstein, eles são diversos autores que têm realmente uma obra bem vasta. O Sonu tem uma obra com aspectos mais históricos e fantástico. Ele tem um olhar maravilhoso, o Sonu. O Sonu, inclusive, ainda está vivo. O Hillman já nos deixou em 2011. Então tem essa diferença. O Hillman, ele tem uma linguagem que ele procura sempre se aproximar de uma linguagem mais poética. A Patricia Berry também tem uma linguagem extremamente poética, mas ela não... a clínica está sempre com ela onde quer que ela vá. Então, são olhares diferentes. Aqui, pegando até um ponto aqui que ela fala, essa parte aqui é importante. A mais importante dificuldade com a narrativa, ela tende a se tornar uma viagem do ego. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a tendência de pegar os fatos, seja eles quais forem, seja um fato de um sonho, seja um relato de uma memória, de uma lembrança, de um devaneio, seja qual for, o ego tem a tendência de pegar e falar isso aqui. Tá, isso aqui me serve ou não me serve? Isso daqui é para o meu bem ou para o meu mal? Isso daqui eu devo ficar ou devo jogar fora? Isso me condiz ou não condiz? Qual que é a grande questão que ele está fazendo com isso? Ele está pegando aquilo e está colocando dentro do seu senso de continuidade, dentro do seu senso de entender como as coisas são, e entender que, determinadas coisas que aparecem, elas são prejudiciais, danosas àquilo que eu me estabeleci como ser. Se eu me estabeleço como ser, sendo uma filha nunca amada, sendo uma criança rebelde, sendo um artesão que está prestes a ser reconhecido, mas nunca é valorizado. Esse tipo de narrativa que constitui o ego, a partir do momento que eu vou trazendo elementos diferentes, que são sendo até mesmo colocados ali por uma imagem, né? Ou a gente vai vendo uma imagem de uma outra maneira, a partir do momento que eu não enxergo mais as coisas como uma progressão, elas acabam deformando alguma coisa. E isso, para o ego, ele entende muito bem que é destituí-lo, que é deixar de ser quem eu sou. Porém, quem eu sou? Aí a gente vai entrar numa segunda parte aqui, que é a narrativa dionisíaca. Há uma tendência de que, claro, se é um herói, não é qualquer tipo de herói. É interessante perceber que tipo de herói está ali. É um herói que ganha as coisas sofrendo? É um herói que ganha as coisas no grito? É um herói que ganha as coisas na base da porrada? Sei lá como é que for. Então, esse tipo de herói é também importante, porque ele vai estar conversando com outros personagens que lhe dão base. Estamos aqui falando de uma forma dionisíaca. Bom, antes de eu continuar, pode falar, tá, pessoal? Estou falando quase que um monólogo aqui. Não sei como é que está aqui para vocês estão entendendo alguma coisa. Mas deixa eu ver a pergunta do Zé Neto aqui. Deixa eu subir. Aqui a pergunta dele foi qual? Boa noite, entrei agora. Gostaria de pedir que você me explicasse melhor como funcionam os mecanismos dos sonhos para transformar o conteúdo latente em conteúdo manifesto. Sou novo no seu Insta. Então, Zé Neto, essa questão que você trouxe, ela é de uma perspectiva mais freudiana, sem sombra de dúvidas. Porque o Freud, ele entende o sonho como conteúdo latente e conteúdo manifesto. Ou seja, ele pega aqui uma imagem do sonho, só fazer esse parênteses aqui, já vou voltar para o nosso tema. Mas ele pega aqui, a perspectiva do Freud qual que é? Que o sonho
está falando sobre um desejo oculto. Então, o que o sonho ele estaria fazendo? O sonho está falando sobre um desejo, sei lá, de receber o carinho da minha mãe. Só que se eu falar isso diretamente, eu acabo tendo um rompimento. Exatamente a questão do ego. Ele se preocupa bastante com o ego em algumas ocasiões, o Freud. Ele fala, bom, por conta de alguma coisa não poder se apresentar nua e cruamente, ela meio que se disfarça. Então, ao invés de eu sonhar que eu estou recebendo ou não estou recebendo o carinho da minha mãe, eu vou sonhar que quando eu vou numa farmácia, a atendente se nega a olhar para a minha receita. Isso é uma transcrição de um conteúdo manifesto, que aí no sonho é a atendente da farmácia, para um conteúdo latente, que é o desejo de ser acolhido, de ser lido por uma mãe, que ela tem o remédio que eu preciso e ela não me dá. E aí tem essa atendente da farmácia. Essa é a maneira, é uma forma de se ver, que até mesmo, pelo que eu conheço da psicanálise atual, não vai tanto por esse lado, tá? Eu acho que muda algumas coisas. Por quê? Porque o que acontece? Há um problema linguístico e da narrativa, se a gente for pegar, em relação a isso. Que é o quê? Ao invés de eu ficar com a atendente da farmácia e olhar para ver o que ela está fazendo, eu vou para uma temática que já me é conhecida, que já me é, digamos assim, mais acolhida para o próprio analista, que são as questões maternas e paternas, e aí eu tento sempre ler através desse signo. Então, vira um signo que eu interpreto ele de uma determinada forma. Hoje eu acho que não é mais bem por aí que se lê. Eu vejo que, na verdade, até as próprias psicanálises de Lacan, de Winnicott, percebem, não só elas, tá? Tem um perfil que, inclusive, eu recomendo para todo mundo, que eu admiro muito o trabalho delas, que é o Lá Fora Podcast, que são, acho que, 3 psicanalistas, né? Tem a Marielle Kellerman, que uma vez eu já fiz uma entrevista com ela, tem as outras 2, eu não lembro o nome agora, eu sei que teve um rapaz, mas ele saiu. Mas elas trazem uma perspectiva dentro da psicanálise mais poética, que o próprio Freud, no final da vida, foi o que ele se preocupou. Porém, como se trata e se tratava, ainda se a gente tem isso na nossa sociedade, de uma importância, de um culto quase, uma ode a que as coisas sejam reconhecidas apenas de uma forma científica positivista, como a gente já falou em diversas lives aqui, essa perspectiva mais imagética, poética, ela vai, digamos assim, ficando meio de lado. O próprio Freud, inteligente como ele era, ele sacou isso. Ele não podia apresentar algumas coisas da maneira como ele realmente desejava. Então ele precisava manter aquela roupagem de médico. Inclusive dentro desse livro do Ficções que Curam, começa, aqui o livro novamente, o Freud falando sobre isso. Olha, eu sou um literato, eu sou um escritor por vocação, mas eu precisei ali dar uma de médico para que eu fosse escutado. E tem todas as complicações culturais que a gente já sabe em relação ao Freud. Então, qual que é a grande questão? A leitura de conteúdo manifesto e latente é uma leitura, agora puxando um pouco para o nosso tema também, que ela favorece muito ao ego. Aí pode ser até o ego do analista, tá? Aí pode ser até o próprio analista que fica, ufa, achei que o negócio aqui era com a mãe, ufa, ainda bem, eu achava que era outra coisa. Imagina se eu tenho que lidar com uma coisa diferente. Que desgraça que vai ser, como é que eu vou lidar com isso? Mas aí a proposta que o Jung ele traz, que o Hillman ele vai trazendo também, e que é uma proposta que é a que eu me baseio hoje, que me chama a atenção, bom, a gente precisa aprender a ler mito. Se a gente quer trabalhar clinicamente com o diferente, com o estranho, com o que eu não sei. Porque o mito, ele está trazendo
sempre uma lógica relacional que pode ser que, se eu inverter os papéis, eu também consiga perceber como eles são importantes na minha vida de uma outra forma. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Mas eu queria trazer agora uma outra leitura. Deixa eu só ver em qual... Não, é para cá. É mais para frente. Aqui. É mais para frente ainda. Espera aí. Achei. É uma leitura em relação ao que o Hillman ele vai chamar de fazer um outro estilo de psicoterapia. Um outro estilo de narrativa dentro do setting psicoterapêutico. Que é o seguinte, o Hillman, eu vou tentar aqui resumir para a gente chegar lá. O Hillman, ele sacou o quê? Que dentro das perspectivas psicoterapêuticas e psicanalíticas que se tinha na época, vamos lembrar bem isso, o Hillman morre em 2011, e então ele está falando, a obra do Hillman que vai sendo difundida está entre 1962, que é concomitante à morte do Jung, que o Hillman vai fazer algumas palestras, que inclusive vai se tornar o Psicologia e Religião, 65, anos 70, né? Os anos 70 e 80 são anos ali de bastante palestras de Eranos. Então nós estamos falando deste momento histórico. Só para lembrar, para a gente se situar, porque algumas críticas elas vão para esse sentido. O Hillman ele vai ver o seguinte: a metodologia que se tinha para se fazer análise era uma metodologia interpretativa. Ou seja, você traz uma imagem, eu vou traduzir essa imagem exatamente numa chave conteúdo manifesto latente, o que isso realmente quer dizer, mas quem detém esse conhecimento a priori é o analista. E o Hillman, lendo Jung, lendo Bachelard, lendo Henri Corbin, lendo Adler, lendo outros autores, ele sacou uma coisa interessante. Que o Jung sacou isso também, mas tem ali as suas divergências dentro da obra, que é o seguinte: e se a própria imagem já sabe o que tem que ser feito? E se a própria imagem está me orientando sobre para onde eu tenho que ir, no que ela quer se tornar, e o que eu tenho que fazer é um trabalho até mesmo de artesão, pensando ali num artista, para que esta imagem torne-se aquilo que demoraria um tempasso para aparecer, eu torno. E como é que eu faço isso? Fazendo métodos, fazendo possibilidades de que a narrativa que está sendo trazida seja a sua própria cura. O tal do semelhante cura semelhante, que o Heráclito, que é também uma das grandes influências do Hillman, traz. Como semelhante cura semelhante. Ou seja, como ficar com esta imagem, não com outra. Por quê? Porque quem vai fazer essas associações, essas metáforas, não é mais uma coisa vindo de uma posição hierárquica. O analista que me traz, é não sei quem que me dá, então é isso, aquilo. Então, não. Quem me dá isso é a própria imagem. É lendo ela que ela vai metaforizar. Ou seja, pode ser que tenha uma relação, pegando o exemplo que a gente colocou, da atendente da farmácia com a mãe. Mas quem vai trazer isso é a imagem, não o analista. Então eu preciso narrar cada vez mais. Então a narrativa é: narre cada vez mais essa que está com você, que você encontra semelhanças. Se eu estiver mais preocupado em falar com a atendente da farmácia, ela pode me dizer, inclusive, que o que ela está fazendo não tem nada a ver com mãe. Tem a ver com uma outra figura, que talvez nem estivesse aparecendo ou estivesse possibilitada de aparecer em cena por conta de uma atitude heróica. Por conta de uma atitude de tentar resolver as coisas e sempre encontrar os mesmos personagens. Agora nós temos comentários. Deixa eu lê-los aqui. Sobe, aqui. Enila. O ego segue se identificando com as coisas familiares e as protegendo,
Mas as coisas estranhas e abandonadas é que estão precisando ser ouvidas. Sim, sim, essa é a metáfora do estrangeiro. Não é nada fácil escutar. A gente tem uma aversão já inerente a nós, ao estrangeiro, ao estranho, né? Inclusive dentro da língua alemã tem um Heimlich, que compartilha tanto o infamiliar, o estranho, quanto o medonho. O medonho eu acho que é o das, né? Que é o artigo definido. Quem que souber o alemão, por favor, me fala, mas eu acho que é das und Heimlich. Que esse das é o artigo neutro, né? É o artigo definido neutro do alemão. Então, até mesmo pela própria linguagem, se nós estamos falando, inclusive, de autores, tanto Freud, Jung e Adler, e até mesmo Hillman, apesar de ele ser norte-americano, ele conhecia a língua alemã. Aonde esta perspectiva é muito mais, está dentro da língua, está dentro, inclusive, de como eu reconheço isso da imaginação. Não é separável, dentro, inclusive, da própria linguagem, o medonho, o assustador, do estranho. E aí fica muito difícil, porque esse estranho o tempo todo, a presença dele, por eu não saber o que ele é, ele me ameaça. Ele ameaça o familiar, ele ameaça o estabelecido, ele ameaça a casa. Isso já é algo da própria fantasia. Percebe? Ali a gente vai se aproximando da forma que a fantasia vê as coisas. Por isso, a perspectiva mítica dionisíaca, que é diferente da perspectiva analítica apolínea. Em outras palavras, se a gente for colocar os deuses aqui para conversar. Enila, olhar para onde onde está esse inimigo pode nos situar entre a narrativa do ego e da alma? Sim, esse inimigo, né, entre aspas, Enila, ele está fazendo alguma coisa na alma, mais do que no ego. O ego é que tem dificuldade de enxergar, porque o ego, ele é a favor, ele luta. Ele é um grande militante nesse sentido. Ele luta em prol que as coisas sejam cuidadas, estabelecidas, defendidas, preservadas. Então, qualquer movimento de real mudança, ele é totalmente contrário a isso. O herói, ele se une a uma natureza que, digamos assim, me formei assim, sou assim. Ele tem essa perspectiva, mas, de novo, ele rolando a pedra e não vendo o que ele está rolando. Pode ser outra coisa que ele esteja rolando. Pode nem ser pedra. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários? Tem, deixa eu ver. Aqui não tem. Tem uma pergunta aqui. Zé Neto. A imagem simbólica do sonho traria também a possibilidade de resolver seus desejos reprimidos? Então, aí depende da perspectiva, viu, Zé Neto? Porque aí é que tá. Se a gente for pela perspectiva do manifesto latente, a gente vai para a perspectiva que tem alguma coisa reprimida. Esse é um ponto. Só estou trazendo variações. Se a gente for para a perspectiva de que o próprio sonho é sua própria interpretação, então não tem nada reprimido no sonho. O que tem no sonho é algo que algo que é um outro, um verdadeiramente outro em você, que aparece dessa maneira e que o seu ego onírico, aí a gente pode falar sobre ego onírico, e que talvez seu ego onírico tenha dificuldades tais de se relacionar com esse determinado outro. Aí sim, aí a gente vai ver que o ego é um empecilho muitas vezes de uma metamorfose, de alguma coisa que se interessa por outras coisas. Então, essa perspectiva metafórica, ela está vendo que, na verdade, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Elas estão juntas. E sim, em grande parte, requerendo uma participação do ego. Mas, muitas vezes, a participação dele mais atrapalha que ajuda. É nesse sentido. Bom, agora, lendo sobre essa perspectiva dionisíaca, o que é o dionisíaco? É o outro em mim e eu sendo o outro. Ou seja, é uma perspectiva de
mutabilidade de personificação, de personalidade, de persona, persona é uma palavra um pouquinho poluída, inclusive, de personagem, melhor. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo depois, eu só não vou esquecer desse exemplo, porque eu acho um exemplo muito bacana, e o que eu queria trazer aqui para tentar ver, ou tentar trazer uma maneira peculiar de se ver as coisas como metáforas. Porque a metáfora é isso que me mantém em comunicação. A metáfora, se a gente puder usar uma imagem do que é uma metáfora, metáforas são pontes. Metáforas são pontes. Elas nos diz que uma coisa que não tinha nunca ligação com outra, agora tem. É o que é ligação, inclusive ligações de proximidade, que é o que a ponte faz. A ponte traz uma ligação de uma determinada proximidade, ou seja, vem de lá para cá ou de cá para lá. A metáfora precisa de trânsito entre imagens para que haja uma forma outra de aparecer algo no mesmo. E o Hillman, deixa eu só pegar aqui, ver se tem aqui um exemplo aqui. Onde que ele estava? Senão eu vou ter que pegar um outro exemplo. Esse daqui eu vou pular. Esse aqui é uma parte maravilhosa. É que ele tem um exemplo aqui. Não sei se vai estar nessa parte desse capítulo. Acho que não vai estar. Mas não tem problema, eu tenho um outro exemplo. Mas aqui eu vou pegar e ler um pouquinho sobre esta outra forma de se ver as coisas. Na página 58, no último parágrafo, já no início do subcapítulo 8, Sonho, Drama, Dioniso, o Hillman vai dizer o seguinte sobre Jung, Freud e metáforas. Jung não aceitou a ficção do sonho de Freud, pois era tanto demasiadamente forçada quanto simplista. Parênteses aqui, eu sei que tem várias questões críticas aqui. O Jung, quando ele se separa do Freud, ele se separa em 1912. Então, quando o Jung começa a pensar de uma outra maneira, ele não está tão próximo da literatura freudiana quanto ele estava quando ele era ali membro da Sociedade Psicanalítica, presidente, tudo mais e tal. Então, em 1912, é o momento de ruptura mais formal entre os dois. Por quê? Porque o Freud também vai ter modificações na narrativa dele ali, né? Até no final da vida, ele vai começar a trazer uma necessidade de se olhar para a morte, que a morte tem vida própria em nós, trazendo a noção de pulsão de morte, de tânatos. Então isso é um outro olhar psicanalítico. O Jung já tinha sacado algumas coisas em relação a isso. Inclusive tem até uma informação bem interessante, eu não sei o que foi que me passou esses dias, mas de que o Freud, quando ele se muda, né, dentro daquele contexto violento de guerra, ele leva consigo as obras de Jung. Então ele tinha um carinho muito grande pelo Jung ainda. O problema é que o pessoal não tem, né? O pessoal vai lá e compra a briga dos outros. É complicado. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Jung não aceitou a ficção do sonho de Freud, pois era um tanto demasiadamente forçada quanto simplista. Aquela visão da interpretação dos sonhos de 1900, piriri pororó, isso daí, tá? Para Jung, o sonho não era somente algo alegórico. A descrição narrativa de um assunto sob o disfarce do outro, que é exatamente o que o coleguinha que perguntou, o Zé Neto. Por isso que eu estou trazendo uma outra perspectiva. Em que personagens, ações e cenários são sistematicamente simbólicos. Ou seja, o Jung, ele não está transformando as imagens do sonho apenas, tá? Porque tem momentos que ele faz isso, em símbolos. Ele está dizendo, tem alguma coisa nisso que é puramente viva, que é puramente uma narrativa outra, é uma não escolha do eu.
Então você tem coisas, personagens, sei lá, pedras, minerais, vegetais, que aparecem nos sonhos, eles têm realmente vida própria. Eles estão visitando o sonhador de acordo com a vida deles, para, de alguma maneira, apresentar-se para aquela vida. Dizendo, em você tem esse tipo de vida, e você não conhece tão bem quanto você acha que conhece, viu? E aí o Hillman continua. O sonho era metafórico, falando duas linguagens ao mesmo tempo. Ou, como ele colocou essa duplicidade hermética, o sonho é um símbolo, um movimento concomitante de duas dissonantes em uma única voz, né? Que é o que o Hermes faz. O Hermes ele traz ali um duplo dentro da própria mensagem. A diferença entre Freud e Jung é a diferença entre alegoria e metáfora. Olha que interessante isso, hein? Olha que muito interessante. Ele vai dizer ali, então, o que é esta alegoria? Só para a gente aqui conseguir enxergar melhor. A alegoria é basicamente o que a gente falou. Não é um copo d'água. Isso daqui é uma sede, o desejo materno não realizado que você busca e não conseguiu encontrar. Então não é copo d'água, isso aqui é um desejo materno. Metáfora isso é um copo d'água, isso pode ser também esse desejo materno, mas um não exclui o outro. Na alegoria exclui. Na alegoria eu vou ficar mais preocupado com o conteúdo latente do que com o conteúdo manifesto. Já na metáfora, ambas ou até mais formas de se ver a coisa são igualmente essenciais à situação de se ver uma imagem. Continuando o Hillman. Agora a página 59. Tanto a alegoria quanto a metáfora começam dizendo uma coisa como se fosse outra. Mas, se o método alegórico divide a fala dupla em dois constituintes, latente e manifesta, e requer tradução do manifesto para o latente, que eu acabei de falar inclusive, o método metafórico mantém as duas falas juntas, ouvindo o sonho enquanto ele se conta a si mesmo, ambiguamente invocativo e concretamente preciso a todo e a cada instante. Isso é interessante, isso é uma outra maneira de se ver, é uma maneira mais dionisíaca, ou seja, é a preservação da imagem, pois, por mais que ela possa estar, e está, não só pode, mas está falando outra coisa, esta outra coisa tem relação precisa com a maneira com a qual esta imagem se relaciona, ela se apresenta. É precisamente assim. Metáforas não estão sujeitas a traduções interpretativas sem que se quebre sua unidade peculiar. Ou seja, se eu destituo uma parte daquilo que está sendo apresentado, da imagem, dizendo que na verdade a coisa importante é essa outra, ela deixa de ser metáfora. Ela deixa inclusive de se apresentar. É uma sutileza da própria imagem. Aqui ele vai dar um exemplo. O homem tem uma perna de pau. Não é mais uma metáfora quando alguém diz: olhe embaixo das suas calças, uma das suas pernas é artificial. Ou se alguém toma uma outra direção, dizendo: quero dizer apenas figuramente que seu estilo é similar a de alguém com uma perna de pau. Ele é falso, raso, manco e se arrasta. Uma vez que símbolos e metáforas não podem ser traduzidos, outro método para a compreensão de sonhos, ou de formas de se sonhar, um método em que máscaras, disfarces e a duplicidade façam parte inerente, um método que seja metafórico em si mesmo. Então, essa sacada que o Hillman teve, inclusive lendo Jung, é de que, se nós queremos preservar a imagem, nós precisamos de uma narrativa que seja fiel à imagem. Que tipo de narrativa é essa? É uma narrativa que propicia a vivacidade, a energia de transição que há na metáfora. Então,
uma força ou um Deus que se propõe, ou que, digamos assim, está dentro disso, que, digamos assim, a sua composição é sempre ser um outro, é Dionísio. Dionísio é o sempre ser um outro, sempre tem outro aí, tem uma outra coisa aí envolvida junto nisso. Inclusive, para quem está acompanhando ali os nossos encontros de domingo, nós falamos disso, dessa capacidade de inversão que a bruxa traz, porque a bruxa conhece essa natureza, ela é uma conhecedora dos espelhos. Mas agora eu vou dar uma pausa, até porque a gente está acabando a nossa live, para conseguir trazer um exemplo em relação ao que o Hillman está dizendo, dessa maneira dionisíaca de se ver as coisas, esse método dionisíaco de se ver as coisas. Seria mais ou menos assim. Vou dar um exemplo, uma invenção clínica aí. Vamos imaginar que tem um paciente que chega e ele diz que ele hoje está com dificuldades de se relacionar. Por quê? Porque ele está passando por uma transição. Qual é a transição que ele está passando? Ele está saindo de um relacionamento, já é um relacionamento falido, já é um relacionamento que pouco se tem ali a ser oferecido para ambas as partes, e ele já está interessado em outra pessoa. Porém, ele se sente responsável em diversos níveis, tanto sentimental quanto financeiro, em diversos níveis, em ajudar essa suposta ex-namorada aí, vamos colocar nesse sentido. Tá, e tem dentro dessa narrativa dele, ele dizendo o seguinte: a todo momento, eu não consigo me relacionar com a fulana, porque enquanto eu não arrumar esta parte da minha vida, as coisas não andam. Enquanto eu não arrumar isso aqui, não dá para eu assumir essa outra parte. Primeiro eu tenho que arrumar tudo mais, só que a fulana não entende isso, eu falo para ela, e ela tá ali querendo que a gente vá lá, e a gente tenha uma noite de amor, e eu não estou conseguindo, porque primeiro eu preciso arrumar essa parte. Tá, a gente escuta isso uma vez, escuta duas, escuta três, a gente fala, analista. Aí tem a sacada, aí se a gente tiver esse olhar metafórico, aí traz a seguinte reflexão para o caso. Ele traz a mesma narrativa constantemente dentro da clínica, não precisa ser todas as vezes, mas constantemente. Aí fala assim, mas então, fulano, você comenta que você precisa arrumar a sua vida para que você continue seu caminho, para que você caminhe. Mas na verdade, é exatamente por a sua vida não estar arrumada que abriu-se novos caminhos. E você talvez tenha receio de seguir esses novos caminhos, porque vai ser realmente uma quebra. Ou seja, não é que você está arrumando o que está quebrado, você está evitando quebrar o que precisa ser quebrado. Olha a diferença de perspectiva que é trazida. Essa perspectiva, a gente mantém a mesma narrativa, percebe? Mantém a mesma coisa acontecendo mesmo, só que ao invés de eu dar importância para o ego, para que está sendo colocado, que eu preciso arrumar coisa, não. E se a coisa estiver colocando eu dentro dessa situação? E se ela está falando, você já está dentro dos meus domínios, você só não percebeu como eu funciono ainda, porque você acha que tem que funcionar do método A, mas eu funciono do método Y. É essa a proposta de uma metaforização de uma clínica. Não fez nada mais. Isso não é um modelo interpretativo de dizer que você não faz isso porque você tem ali uma questão edípica, piriri, pororó. Que tudo bem, ela é válida, ela não é descartável. Porém, ela costuma não ir muito longe. Ela pode até me localizar, o que é importante.
mas ela costuma não dar passos a mais do que isso, ela não acelera muito, ela fica meio que sempre se autoafirmando. Enquanto dentro da clínica o que a gente busca de alguma forma é mudança. Bom, essa foi a minha... foi bem extensa a live, eu fui falando pra caramba. Eu tinha mais coisas para ler desse capítulo aqui pra gente se inspirar. Eu acabei falando mais do que eu queria que fosse um pouquinho mais de uma conversa. Que bom que teve essa conversa aqui. Inclusive a própria pergunta do Zé Neto até adiantou um pouco algumas coisas que a gente foi falar hoje. Mas eu não sei, se vocês quiserem uma continuidade dessa live, ou se esse tema por enquanto está muito ok, a gente pode pensar aí. O que vocês sugerem? Quem estiver aqui assistindo ao vivo, obviamente, pode sugerir. Se vocês preferem uma continuidade dessa temática, ou partimos para outra numa próxima live. O que vocês acham? Se puderem comentar, eu agradeço, pessoal. Nós já estamos no fim. Se não tiver comentários, eu vou entender que a gente passa para um outro tema. A gente faz um outro tema na semana que vem. Estamos encerrando outubro, inclusive. Bom, não teve nenhum comentário até o momento. Então, eu acho que a gente pode encerrar aqui a nossa temática falando sobre uma forma dionisíaca de se ver as coisas dentro da clínica. Bom, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a colaboração de vocês. Aqui teve comentário, agora surgiram comentários. Nefelibata, acho interessante ter uma continuidade. Bom, então, se tiver mais comentários como o seu, Nefelibata, a gente pode continuar. Se tiverem mais propostas assim, a gente continua. Se não, fica uma pessoa só querendo, ou duas no caso, porque também eu me interesso muito por esse tema, mas aí não sei se seria possível. Vamos ver se alguém mais comenta, mas eu acho que assim continue. A Flá Regina, então tá. E minha preocupação aqui, pessoal, é de não ficar falando tanta abobrinha para vocês, que de um assunto que eu gosto, me interesso muito, mas não tem uma troca. Eu gosto dessa forma de trocar, de a gente imaginar juntos. Então tem duas pessoas que pedem continuidade. Aqui a Maiara, deixa eu ver, a Maiara Galacho continua, a Joyce continua, aqui a Kathleen continue. Bom, então tem adesão aqui do vamos continuar nossa temática. Então vamos, iremos sim. Porque é um capítulo pequeno, um subcapítulo pequeno, mas muito rico, muito gostoso de ser lido, muito interessante. Por isso que eu tentei trazê-lo aqui hoje de uma outra maneira. E bom, eu agradeço muito, pessoal, então, por a participação de vocês, a colaboração de vocês. Hoje tivemos a estreia, então, de 8K. Estamos fazendo uma live aqui com uma resolução mais aprimorada. Muitíssimo obrigado, pessoal. E nos vemos na semana que vem e neste domingo para quem participa do Devaneios de Domingo também. Hoje vamos dar continuidade ao Devaneios de Domingo sobre a Nigredo. Foi uma ótima live. Que bom, Flá Regina. Fiquei muito feliz. Foi uma live bastante corrida, assim, no sentido de eu fui falando e apresentando algumas informações para vocês. Eu fiquei muito bem recebido aqui, então fiquei muito feliz. E muitíssimo obrigado, pessoal. Semana que vem continuamos então com esse tema. Fechamos esse tema aqui do método dionisíaco em análise. E domingo vamos continuar nossa Nigredo. Até lá, pessoal!